Meus amados irmãos, nós queremos meditar nesta noite um texto bíblico conhecido da igreja. Por gentileza, se você puder abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 10, versículos 46 ao 52. É um texto bastante conhecido, onde a maioria dos irmãos devem já ter ouvido, pregado, e nós queremos meditar nesta noite, falando um pouquinho a respeito desse cego que se encontrava ali na saída de Jericó. E o texto nos diz o seguinte: todos encontraram, irmãos? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outras versões: tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, o cego, clamando ao Senhor, aí Jesus então parou e disse ao cego que estava clamando, dizendo: tem bom ânimo. Algumas pessoas chegaram até o cego: levanta-te, ele te chama. E o cego lançou-se da capa, levantou-se e deu um salto. Veja só, meus irmãos, ele deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, eu o torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Por gentileza, os irmãos podem tomar assento. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. E nós podemos ver aqui que este cego que ali na saída de Jericó, este mendigo, Bartimeu, um dia ele enxergou. Pode ver que aqui ele voltou a enxergar. Então, ele não nasceu cego, ele tinha visão. E ele ficou cego. Nós, nesta noite, nós queremos falar deste homem que tinha uma cegueira. E nós podemos ver dois tipos de cegueira: a cegueira espiritual e a cegueira física. Nós queremos hoje trilhar de ambas as cegueiras, mas nós queremos conscientizar a igreja da importância que tem de ouvir para poder enxergar. Porque quando nós ouvimos, nós podemos enxergar. Agora, quando nós não ouvimos, fica até difícil de enxergar. Quando nós precisamos de um milagre, isso entenda. Então, meus irmãos, um dos pontos importantes do cego, aqui que nós referimos, é que ele estava à beira do caminho. Olha, veja só, ele estava à beira de um caminho. Esse cego, no texto que nós acabamos de ler, ele era um cego mendigo,
ele era filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mas ouviu que Jesus estava passando por ali. E era Jesus o Nazareno. Veja só que, através do movimento, através do barulho, ele ouviu que Jesus passava por ali. Ele perguntou, a curiosidade, quem é que está passando? Alguém disse, olha, é Jesus, o Nazareno, que está passando aqui. Aí ele, automaticamente, e eu creio que ele já tinha ouvido falar, já tinha tido a noção de que Jesus curava os enfermos, de que fazia milagres. Aí então ele começou a clamar. Mas, para isso, meus irmãos, nós precisamos entender que quando nós estamos à beira do caminho, nós precisamos tomar cuidado, porque Jesus disse o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou chega ao Pai, senão por mim. Nós precisamos estar no caminho e não à beira do caminho. É importante que nós estejamos no caminho. E para ir ao céu, é importante que nós também conhecemos o caminho. Não é só estar no caminho, nós precisamos conhecer o caminho. E este cego, ele estava à beira do caminho e não enxergava. E quem sabe, aquele homem que estava ali há muito tempo pedindo as esmolas, pedindo a ajuda ao povo para que o seu sustento pudesse ser mantido, ele estava ali talvez há muito tempo. E ele então estava ali à beira do caminho. E então, este caminho, este lugar onde ele estava, era bem na saída de Jericó. Era um momento que as pessoas passavam por ali, não tinha outra forma, tinha que passar por ali. Então veja que ele estava num ponto estratégico de ajuda. Talvez ele não havia a necessidade de receber uma cura, porque o sustento do seu corpo físico daria, porque as esmolas que ele ganhava, obviamente, o sustentava. Mas ele era mendigo, ele era pobre e ele era um necessitado. Aleluias. Quando nós estamos à beira do caminho, meus irmãos, quando nós estamos à beira do caminho, nós corremos um grande risco, porque nós não estamos no caminho. E se nós não estamos no caminho, nós estamos perdidos. Pode acontecer que este caminho ele venha a nos trazer um prejuízo. Eu me lembro que quando nós morávamos no norte do Paraná, e a gente ainda era pequeno, e eu estudava na escola, a gente andava 5 quilômetros a pé, naquele lugar chamado Tapira, e na época não tinha asfalto. Era uma estrada de chão, e quando vinha um carro, a gente tinha que ir à beira do caminho, e passava o carro, jogava todo aquele poeirão na gente. A gente ficava ali meio perdido, entrava areia nos olhos, e a gente ficava meio que perdido. E aí, quando vinha outro carro, você tinha que sair outra vez do caminho, entrar quase no meio do mato, para poder o carro passar, e você tomava outro banho de pó. Veja que situação. A pessoa que está sempre ali, indecisa, na beira do caminho, ele está tomando toda a sujeira que está à sua volta. Por quê? Porque ele não tem uma decisão, ele não tem um rumo certo. Então, meus irmãos, nós precisamos ser decididos. Seguir a Cristo é você andar no caminho certo. Seguir a Cristo é você enxergar qual é o rumo que você está andando. Qual a direção que você está indo? Qual a direção que nós estamos indo? Em 1983, me lembro que foi no mês de novembro, um sábado à tarde, ou melhor, sábado à tarde, no domingo já era um trabalho de encerramento, mas naquela tarde, num dia muito especial, até então eu vinha na igreja, conheci o Joel naquela época ainda, de 1983, daquela época, e a gente não tinha uma decisão certa. Eu vinha na igreja, vim pela primeira vez na igreja aqui no São Brás, quando cheguei em Curitiba.
Na época, quem dirigia o culto ainda da mocidade